Ó, vamos lá. Vamos tentar encontrar esse bug aí. Então vamos à caça ao bug, certo? Primeira coisa, eu vou verificar o meu local storage, se ele realmente tá com esses caras cadastrados. E de fato, tá aqui, ó. Meu teste e o teste 2 estão aqui. Então eu vou dar uma olhada agora como que o HTML tá. Principalmente, especificamente, o botão deletar, ó. Vou remover. Ih, ó lá. O ID não tem. Não tem ID. Pronto, já achamos o problema. Ele está dando um problema na geração. Na hora de criar a imagem, ele não está achando ID. Por que será que ele não está achando ID? Vamos dar uma olhada no application. O ID está vazio. Por quê? Oi? Não. O problema é um pouquinho mais profundo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos em passo a passo. Desde o cadastro. Vamos lembrar o que o cadastro faz. O salvar, tá? O salvar. Eu vou salvar aqui, ó. João da Silva. Clássico, né? joão@gmail.com 1, 2, 3. Clico no salvar. O salvar, eu já sei que ele vai salvar, ele vai executar o método salvar lá do usuário controller. Então já vou aproveitar e vir aqui, ó, source, vou abrir meu usuário controller e vou colocar um breakpoint no salvar, bem aqui, ó, na linha 28. Podem acompanhar pelo meu código, por enquanto não vou alterar nada, a gente vai vendo junto aqui. Vamos dar uma olhada. Vou clicar em salvar. Olha lá, parou aqui. Então, primeira coisa, ele vai instanciar o modelo, criar um novo usuário. Então, vou ir para a próxima linha. Ele criou o usuário. De cara, ele já deu um ID. Perfeito. É isso que a gente quer. Agora, ele vai fazer a leitura do usuário. Como ele vai chamar um outro método, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Em step into. Ele vai entrar no próximo método. Vamos ver, ó. Aí ele vai lá no usuário, ele vai acompanhando, ó. Primeira coisa, ele vai setar, ele vai informar qual que é o nome do usuário. O nome está no input. Tá no input. Então ele vai pegar, ó, o nome que ele digitou no input. No meu caso aqui é João da Silva. Vou tentar aumentar aqui, ó. Aí. Tá vendo que aqui, ó, essa parte aqui é como que ele está resultando, tá? Qual que é o resultado dele. Vou para a próxima linha. Nome, João da Silva. Pegou. Agora o e-mail. Cadê o e-mail? E-mail, joão@gmail.com. Perfeito. Senha. Senha segura. 1, 2, 3. Certo? E agora o ID. Tá vendo? Hã? O valor dele é gerar um ID? Ele gerou? Ele gerou. Tem que tirar isso para Vocês lembram de onde que é isso aqui? Isso aqui a gente fez na aula passada. Ó, lá no nosso HTML, o formulário, ele tem um input chamado ID. Que ele é hidden. Ele está escondido. Ele não aparece, mas ele está lá. O que acontece é o seguinte. Na hora que a gente está cadastrando o usuário, a gente fala o nome, e-mail, senha, mas a gente não preenche o ID. Até porque a gente está criando, ele não tem ID. Quem vai dar o ID é o JavaScript. Na hora que ele dá o... Aqui, ó. Isso, aqui, ó. No new usuário, ele já definiu o ID. Só que qual que é o problema? Na hora que a gente vai ler o usuário, a gente acha que o cara escreveu o ID lá, mas não escreveu, tá vazio. Aí ele pega o ID que o controller tinha dado para ele, que o modelo tinha dado, e pum, coloca vazio lá no lugar. bem mané. Que código, né? E aí, o que a gente pode resolver aqui? Oi? Mudar o que? Desculpa. Não. Tem jeito mais fácil. Não. Aí o usuário. Aí o usuário vê o ID e fala, vou colocar um ID aqui. Ou pode remover, ou você pode receber ele mesmo, né? Receber do. Mas ele já tá recebendo, cara.
E isso aqui a gente não pode mudar também, porque isso aqui serve para editar. Lá na hora de editar isso aqui é importante. Que ele pega o ID do cara. Aqui que ele pega o ID quando edita. Oi? Tá, não vai adiantar também. Aí ele vai sobrescrever primeiro. E aí? Ele não pode pegar o construtor? Fala, a gente é dele mesmo? Já tá recebendo. Só que o problema é que aqui ele substitui. Todo aquele esforço que a gente faz de construir ID, aqui ele apaga tudo e fala, ó, tchau. E aí? Uma linha vai resolver todo o problema. É. Oi? Delegal. Ó, quando que o cara não tem ID? Aqui, nesse cara aqui, ó. Isso aqui, ó, ele vai me retornar vazio quando? Ou seja, não tem nada escrito lá no input ID. Vai apertando só o bar. Quando o cara for cadastrar um cara novo, né? Não tem ID. E se não tem ID, a gente não precisa ler o que tem no ID. Certo? Se já tem, não tem por que ler. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Tem duas formas aqui. Eu vou usar a menos comprida, tá? Mas as duas são a mesma ideia. Se o usuário que for me passado aqui, ó, como parâmetro do ler usuário, ele já tiver ID, então essa linha eu não vou executar. Eu só vou executar essa linha aqui, ó. Só vou executar essa linha se ele não tiver ID. Se usuário.id for igual a vazio. Se ele não tiver usuário.id. Se não usuário.id. Assim. If. Opa. Se o usuário não tiver ID, aí eu vou ler. Caso contrário, se ele já tem ID, deixa ele em paz. Aí não vai acontecer esse problema da gente criar o ID e o cara, pum, sobrescrever. É só um if. Ó. O if salva pátrias, tá? O if salva vidas. O if é a forma mais simples de resolver um problema. Quem dera se o if existisse na vida real. Beleza? Lembrando, tá? Esse if assim, ó, sem abre e fecha chaves, é quando a gente só tem uma linha, tá? Então a próxima linha só tem uma linha, eu posso usar o if assim, sem abrir e fecha chaves. E até melhor, ó, eu posso até colocar do lado, assim, ó. Fica até mais curtinho, né? Fica até mais curtinho. Se não tiver usuário, aí ele executa o próximo. Senão ele ignora a linha inteira. Beleza? Vamos salvar e vamos testar, né? Vamos testar. E agora, será que vai? Vamos ver? Então, ó. Eu vou salvar, né? Que a gente tem que testar. É verdade. Eu vou ter que excluir todo mundo aqui, tá? Vamos excluir aí, vamos aproveitar. Que como ele cadastrou. Oi? Não, ele não vai excluir. O problema é que, como já estava com esse bug, ele já cadastrava sem ID. Aí não tem como remover, né? Então a gente vai ter que ir lá no application limpar. Limpar aqui, ó. Só vem aqui, ó, e deleta. Clica na linha e aperta delete, pronto. Só isso. A gente vai recomeçar. Lembrando que esse procedimento só é válido se você não vender para o cliente, tá? Se você já vendeu, ferrou. Se tiver lá no cliente, isso aqui não rola não, hein? Ó. Beleza, vamos lá. Vou recarregar. Tá zerado. Eu vou cadastrar. Teste. Teste. Vou clicar em salvar. Ó, acompanha aqui comigo. Ele ainda está com o breakpoint. Vamos dar uma olhada. Ele vai criar o usuário. Beleza, criou o usuário. Deu ID. Agora ele vai chamar o método de leitura. Eu vou lá para o método de leitura. Beleza. Então aqui está o resultado, ó. Está criando o resultado aqui.
Vou indo para as próximas linhas. Deu o nome, deu o e-mail, deu a senha e agora vai dar o ID. Ó, usuário.id já existe. Então, a negação desse cara é false. Ou seja, ele não vai entrar dentro desse if. Ele vai ignorar. Como ele já tem ID, eu não preciso ler de novo. Ele já tem. Então, ele vai ignorar esse procedimento, esse passo. Vou para o próximo. Ele não sobrescreveu o ID. Não zerou, não fez aquele deixar o ID vazio. Então, ó, vou liberar. O usuário salvo com sucesso. Ele cadastrou. Eu vou ver aqui no application. O ID tá certo. Vamos ver? Agora eu vou remover. Bom, remover já estava funcionando, né? O cadastrar que bugou por causa desse detalhe. Vamos ver? Removeu. Oh, via das dúvidas, vou cadastrar de novo, né? Vamos dar uma olhada. Teste. Teste@gmail.com 1, 2, 3. Salvei. Olha lá. Então tá. Ok. Olha. A gente vai tentar editar aqui. Eu vou atualizar o teste. Vou clicar em atualizar. Ele dá a mensagem, mas ele não está atualizando. A alteração que nós fizemos na leitura do formulário, que a gente colocou aquele if, pode ter influenciado. Vamos dar uma olhada. Melhor jeito quando não dá erro, mas não dá certo, é fazer o breakpoint. A gente vê linha por linha o que está acontecendo. É só assim que a gente consegue visualizar. Então eu vou ali no usuário controller e vou clicar aqui, ó, colocar um breakpoint no atualizar. Vamos lá. Clico em editar, teste 2, atualizar. Beleza, eu vou instanciar o usuário. Beleza. Vou fazer a leitura do usuário. Eu vou lá dentro da leitura do usuário para ver o que está acontecendo. Então meu objeto está aqui. O usuário está sendo construído aqui, eu vou monitorar isso aqui. O ID está lá, tá vendo? O ID está aqui. O ID já está aqui. E aí? Vamos ir para o próximo. Ele coloca o nome, ele coloca o e-mail, coloca a senha e ele vê que já tem ID, então ele não lê o que está lá no ID. Beleza. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o atualizar e vai chamar o atualizar do modelo. Agora ele vai lá para o model. Eu vou lá também. Então, ó, ele faz buscar todos, ele pega a lista de usuários cadastrados, vai buscar o usuário agora. Ó, então vamos dar uma olhada no this. O this é esse cara que eu quero atualizar. É o teste que eu quero atualizar para teste 2, tá vendo? E quem está no vetor na posição I? É o teste. É o cara antigo. É o cara que eu quero atualizar. Vamos comparar os IDs. O usuário novo, o ID dele é 15330606. Olha lá. Vamos ver esse cara? 2771. Os IDs estão diferentes. E agora, hein? O que aconteceu? Ó, vamos lá, eu vou atualizar aqui só para vocês entenderem. Eu vou clicar no editar. Cliquei. Editar não, carregar o usuário, né? Ele carrega lá no formulário. E eu vou inspecionar aqui, ó. O nosso input, ó, tá aqui, ó. Esse é o ID que tá cadastrado. Esse aqui é o ID que está cadastrado. Só que o que acontece? Eu vou atualizar novamente. Vou colocar teste 2 aqui só para desencargo. Atualizar. O que acontece? O que acontece quando a gente faz um new usuário? E o ID? Um novo ID. Beleza. Feito isso, esse usuário é o usuário que eu passo para a leitura. Fala, ó, lê o usuário que está lá no campo, mas toma, esse aqui é o usuário que eu tenho, que já vai com ID. Já vai com ID novo. Aí o que acontece? Deixa eu ir para dentro aqui. Opa. Leio o nome, leio o e-mail, leio a senha. Na hora de pegar o ID verdadeiro, que está lá no input, ele fala que não precisa. Já tem ID. Mas esse ID é novo, não é o ID de edição. Aí fala, putz, aí vai com o ID novo, ele vai buscar o cara, ele não acha.
Então, na verdade, o editar ele fala o seguinte: não achei ninguém para editar, então não vou editar. E pior de tudo, ele fala: editar com sucesso, né? Oi? O remover da linha não pode editar? Não, o remover dá certo. Por causa da lógica. O remover, ele instancia mesmo. O remover ele já vem com o ID, a gente usa. Agora o editar, ele tem que pegar o ID daqui. É o ID que está lá no input hidden. Ixi, agora. Não, mas a gente tem que achar o ponto de convergência, o ponto ideal. Na verdade a lógica é a mesma, é só mudar o jeito de comparar. É só mudar o jeito de comparar. Ao invés da gente comparar se o usuário não tem ID, a gente vai pegar o document getElement by ID. Vamos comparar esse cara aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Se esse cara vai fazer assim, ó. Ponto velho. Melhor. Nesse caso, ó, só para ficar mais claro de vocês verem, vou abrir e fechar chaves para entender melhor. Eu vou explicar. Olha lá. Então, eu vou mudar a pergunta. Eu não vou mais ver se o usuário tem ID. Eu vou perguntar se o campo, o usuário, o input hidden lá, se ele tem alguma coisa escrita. Isso, se ele está preenchido ou não. Só mudei a pergunta. Não vejo mais se o usuário está com ID. Eu falei, não, o campo tem ID? Está com ID? Eu vou olhar para o campo agora. Se ele tiver ID, quer dizer que eu estou editando. Aí ele vai considerar. Se ele não tiver ID, se o ID não tiver preenchido lá no campo, ou ele é um cara novo e já tem o ID criado, ou é uma remoção, que nem a gente tinha feito. Vamos dar uma olhada, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou salvar, recarregar, beleza, ele dá que atualizou, mas não atualizou nada, né? Vou cadastrar um teste tejão@gmail, só para testar se eu salvar vai funcionar, tá? Vou salvar, salvou, cadastrou, eu vou ver se aqui, ó, olha lá, o Tejão tá com o ID certo, ele gerou o ID, não tá vazio, nem estava dando antes. Vou remover o Tejão, removeu, funcionou. Vou editar, teste 2, agora vamos ver, atualizar. Então, vamos lá, procedimento é o mesmo, ele cria um novo usuário, tem um ID, vai ler, agora sim, vai ler. Vamos ver, lê o nome, lê o e-mail, lê a senha. Agora é o seguinte, ó, como é que tá document getElement by ID.value, tá? O ID do cara que está cadastrado, esse é o ID que tem que ser levado em consideração. Como ele viu que tem ID, então ele vai inserir. Ele veio aqui, inseriu o ID, volta para atualizar, chama o atualizar do nosso modelo, ele vai percorrer, agora é o momento que a gente vai procurar esse usuário no vetor. Agora que a gente vai ver se ele vai conseguir encontrar. Então vamos lá, primeira comparação. Esse cara, this, é o usuário editado, o teste 2. Qual que é o ID dele, ó? 2771, certo? Vamos pegar esse finalzinho. 2371, isso aí. E agora, e esse cara que a gente está comparando aqui? 2371. Vamos ver? Ah, agora ele entrou dentro do if. Agora ele vai. Vou liberar e vou dar um OK. Agora fica. Você vê? A gente altera uma coisa, dependendo do que a gente alterar, outra coisa pode funcionar. Mas tem um jeito que não vai impedir dos dois funcionarem. É só uma questão de você enxergar onde você tem que mudar. Às vezes só mudando a forma que você está comparando, que nem a gente fez no if. O if a gente estava olhando antes para o usuário. Quando a gente passou a olhar pro input, ele já mudou de cena. Beleza? Mas esse negócio que a gente vai percebendo com o tempo. E essas complicações, elas não são muito comuns de acontecer. Realmente é mais tranquilo de se resolver isso aí. E com as tecnologias que a gente vai aprender, viu? Principalmente isso fica bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Não, isso é sério. Tá? Então a gente, na verdade, a gente está tendo um fundamento de programação forte no JavaScript. Quando chegar o view, a gente só sentar e tomar um tereré. Beleza? Tá, Intervalo agora. Agora sim.